essa série de programas sobre o estudo comparativo de filosofia oriental e ocidental. E hoje, em particular, nós gostaríamos de dar atenção a mais alguns filósofos ocidentais pré-socráticos e algumas correspondências deles com o pensamento hindu. Nós vamos encontrar, particularmente na escola jônica, a filosofia mais antiga. Alguns atribuem a Tales de Mileto, o filósofo mais antigo, esse nome. Ele teria vivido no fim do século VII e início do século VI a.C. É difícil se conseguir determinar exatamente a data, mas o que caracteriza essa filosofia antiga, ou pré-socrática, é exatamente a busca de arqué, ou o princípio, seria a substância original que teria dado origem ao cosmos. Os gregos já tinham a ideia de um cosmos ordenado, de uma integração harmoniosa da natureza. E eles tentavam explicar como isso teria tido uma origem, um princípio, uma causa primeira, e essa arqué é a causa inicial de todo o universo. E Tales de Mileto atribuía a ideia de que o elemento relativo ao início seria a água. Como vocês vão ver no início, esses raciocínios nos parecem ingênuos, mas ele se baseava na ideia de que a água podia solidificar-se ou podia tornar-se vapor. Então, no primeiro caso, ela se transformando em gelo. Faltava talvez algum conhecimento da ciência que nós temos hoje, evidentemente. Nós estamos falando de 27 séculos atrás, mas temos que compreender que nesse contexto começava o pensamento humano a buscar uma causa, um princípio. E no início essas teorias eram, a bem dizer, totalmente especulativas, não tinham uma preocupação específica de correlação com os eventos verificáveis na natureza. Assim, depois veio Anaxímenes, que entre 588 e 524 a.C. teria vivido aproximadamente. Nós sabemos um pouco da precisão dessas datas. Por exemplo, Tales teria feito uma previsão de que ocorreria um eclipse, e os astrônomos calculam em que isso teria sido em 585 a.C., e daí se tem ideia mais ou menos da época em que ele viveu. Mais tarde também veio Anaxímenes, que teria nascido em 588 a.C. e vivido até 524 a.C. É bom lembrar, é óbvio que nas datas antes de Cristo o processo é, de certa forma, de datas decrescentes, que indicam a evolução do tempo. E a substância fundamental para Anaxímenes era o ar. Ou seja, de que o ar é que se densificaria para produzir a água, e que o ar já era um elemento mais sutil. Então nós podemos sentir a ideia de uma retirada na direção do mais sutil, como também nós vamos encontrar nesse mesmo alinhamento Anaximandro, que foi outro pré-socrático que viveu entre 610 e 547 antes de Cristo, também pertencia à escola jônica, e ele suspeitava que era o Apeiron, que era um tipo ainda mais sutil e invisível, um tipo de éter. Apeiron em grego é uma palavra que quer dizer infinito, e essa sutileza teria depois gerado as diferentes formas. Alguém poderia talvez dizer, bem, mas o que isto tem a ver com o pensamento contemporâneo no Ocidente? Mas nós vamos ver que essas eram tentativas, pelo menos honestas, de buscar uma explicação, até que chega uma pessoa chamada Leucipo e seu sucessor que desenvolveu melhor a ideia, que era Demócrito, de Abdera. Eles eram chamados atomistas, porque daí surge a ideia do átomo. Nem todos sabem, a palavra átomo é grega. Alfa, ou o A, é o prefixo negativo, e tomos
tem a ver com divisão. Daí nós falamos de uma coleção ter 6 tomos, o que quer dizer que ela tem 6 livros ou 6 divisões. Uma enciclopédia, ou que seja, vai ter tantos tomos, então simbolizando que ela se dividiu várias vezes. Mas átomo literalmente quer dizer aquilo que é indivisível. Supunha-se que houvesse uma partícula tão pequena que ela não poderia mais ser dividida, e justamente por causa disso, então, nós teríamos aqui o conceito de que a ideia do átomo é que essas partículas minimamente pequenas eram a base, eram assim a substância primordial, de onde todo o universo havia afinal sido estruturado. Então, em todo o universo só existiriam átomos e vácuo ou vazios. Vejam que essa é a mesma ideia que a ciência usa, a bem dizer, quase até hoje, e que chegou ao máximo no final do século XIX, quando os físicos chegavam a concluir que não havia mais nada a estudar na matéria, a não ser uma maior precisão do peso atômico dos elementos conhecidos já então na tabela periódica. Vejam que um comentário que nós temos aqui sobre a situação que no final do século XIX a ciência chegou no Ocidente, indica a que ponto se tinha chegado a uma certa arrogância de pretender já conhecer a essência das coisas. Um eminente cientista daquele tempo, ao fazer uma conferência em 1893, o cientista era o diretor do Departamento de Física da Universidade de Harvard, disse que era muito provável que as grandes descobertas no campo da física já tivessem sido feitas. Ele esboçou a história e o desenvolvimento da ciência, resumindo ao final as teorias bem estruturadas do século XIX, e segundo ele afirmava, totalmente suficientes, insinuando que o futuro do físico seria, tristemente, disse ele, nada terá a fazer senão repetir e refinar as experiências do passado, acrescentando mais 1 ou 2 decimais ao peso atômico ou constante da natureza. Ou seja, em 1893, no final do século XIX, pretendia-se já conhecer toda a matéria e ter desvendado todos os mistérios da matéria. E é, no mínimo, interessante que quando nós vamos encontrar até uma menção aqui na revista Sofia, da descoberta feita por Thomson. Thomson descobriu o elétron no ano de 1897 e, portanto, a divisibilidade do átomo, pois o átomo deveria ser indivisível. Desde Demócrito, de Abdera, ou mesmo de seu mestre Leucipo, se sustentava isso, a partir dos estudos das descargas elétricas em alto vácuo nos tubos de William Crookes. E é interessante citar, como aqui é mencionado, que em A Doutrina Secreta, Blavatsky mencionava que até o ano de 1897 dar-se-á um grande rasgão no véu da natureza e a ciência materialista receberá um golpe mortal. É interessante que ela escreveu isso na Doutrina Secreta em 1888, portanto, 9 anos antes, como diz aqui o comentário, e ela acrescenta a página 333 do volume 2, no dia em que a descoberta da matéria radiante do Sr. Crookes conduziram um estudo mais completo sobre a verdadeira origem da luz, revolucionando todas as teorias atuais. Então ela era uma estudiosa do princípio oriental, particularmente no hinduísmo e no budismo, e nós vamos tentar fazer uma correlação entre essas filosofias. Nós vamos encontrar essa ideia, já citamos em outros programas, de que Pitágoras pretendia que o número era a origem de todas as coisas, mas a filosofia pré-socrática se mostra muito inclinada a querer encontrar arqué, ou a origem. E no pensamento hindu também existe essa ideia de um éter, que lá é chamado Akasha, e que vai se densificando progressivamente. Mas é curioso que lá existe uma ideia corpuscular também,
tanto no tempo como na matéria. No tempo, os Yoga Sutras chamam isso kshanas, ou as partículas de tempo. O tempo seria descontínuo. No mínimo interessante citar que Patanjali teria vivido também há uns 600 anos antes de Cristo, e foi o primeiro codificador do yoga nos Yoga Sutras, foi o primeiro a redigir, portanto, um texto chamado os Yoga Sutras. E no Sutra número 4, ou seja, do quarto livro, versículo 33, ele faz menção da descontinuidade do tempo pela teoria dos kshanas, que são os instantes, e que entre um instante e outro haveria um vazio. Trilhe a senda da autodescoberta sem perder a paisagem da vida. Em busca da sabedoria, de Shri Ram. Pedidos e informações, ligue grátis 0800 6100 20. Ora, nós citamos aqui também esta ideia de que quando nós vamos ao cinema, entre uma imagem e outra, ou mesmo quando alguém assiste esse programa na televisão, num vídeo, existe uma projeção de um elétron que atinge uma tela sensível, e porque ele tem um efeito residual de manter por algum tempo aquela imagem e trocar a cor, tem sempre que ser num tempo menor que 1/10 de segundo, de tal forma que nos dê a ilusão da continuidade, porque quem realmente mantém a imagem é a retina. E se as impressões vêm com menos de 1/10 de segundo, a imagem não fica descontínua na nossa percepção. As técnicas de cinema hoje fazem até 1/48 de segundo, o que é um número muito mais rápido, dá uma imagem muito mais perfeita de continuidade do que o mínimo. Mas a ideia oriental é de que o tempo e a matéria eram descontínuos, portanto eles também tinham a ideia dos átomos, porque eram partículas descontínuas, e isso a física quântica foi atribuir à luz muito recentemente. Na verdade foi Einstein, antes até, que ganhou o prêmio Nobel na virada do século XX, se eu não me engano, em 1902, baseado no efeito fotoelétrico, porque ele conseguiu fazer pequenos moinhos de lamínulas de alumínio que, sob a influência da luz, entravam ou demonstravam algum movimento. E assim se demonstrou que a luz projetava massa e era constituída de partículas ou os quanta de luz que mais tarde foram chamados de fótons. Então nós vamos verificar que essa ideia corpuscular a partir da energia já é encontrada no Extremo Oriente, por exemplo, em plena concordância com os princípios de Patanjali há 2.600 anos atrás. Então, embora não tenham chegado a nós todos os conhecimentos dos gregos, pelo menos na Índia se preservaram as escrituras, infelizmente dos pré-socráticos nos chegaram fragmentos. Então, às vezes pode nos parecer talvez um pouco ridícula uma ou outra teoria, ou muito ingênua. E, no entanto, por exemplo, Empédocles, entre 483 e 430 a.C., teria vivido, falava da interação de vários elementos primordiais, e ele acrescentava duas forças, o amor e a luta, seriam as forças de atração e repulsão, que combinados com os elementos explicaria a arqué, ou a origem do cosmos. A Anaxágoras falava nas homeomerias, que seriam partículas não iguais como os átomos de Demócrito de Abdera, mas totalmente diferentes desde a origem, no infinito número de elementos, portanto, que se combinando produziriam o universo que nós conhecemos, e que o nous, ou o espírito, é que poria ordem nesse universo. E assim, Parmênides, nós já mencionamos, sustentava que era o ser primordial que punha ordem em todas as coisas de uma forma mais vedantina. Os vedantinos sustentavam que havia só um ser, uma realidade, que era Brahman, nada existe senão Brahman.